E chegaram ao Brasil essa semana 4 milhões e 300 mil máscaras cirúrgicas usadas na proteção de profissionais de saúde que fazem o atendimento a pacientes com coronavírus na rede pública de saúde do Brasil. É o primeiro lote de um total de 240 milhões de máscaras compradas pelo Ministério da Saúde no último mês, com um investimento de mais de 694 milhões de reais. A encomenda totaliza 960 toneladas e vai ser transportada da China ao Brasil com o apoio do Ministério da Infraestrutura, através de 42 voos. São 200 milhões de máscaras cirúrgicas e 40 milhões de máscaras N95, que são as máscaras específicas e as que mais protegem, mais filtram o ar e que são usadas especificamente, ou devem ser usadas especificamente pelos profissionais de saúde. Os aviões tiveram que ser adequados para fazer esse transporte específico de forma mais rápida. Vamos agora a Brasília com o Délio Rocha. O Délio já nos traz informações sobre o encontro de ontem do presidente Bolsonaro com o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. O que acontece? O presidente Bolsonaro, já a gente chama o Délio então, pediu e levou alguns empresários uma audiência com o ministro Dias Toffoli para pedir ao Supremo que reveja essa posição, porque o Supremo deixou a cargo dos estados e municípios a autonomia para adotar as medidas de contenção social, como o bloqueio total, chamado lockdown, e outras medidas de distanciamento e isolamento social. E aí o presidente levou alguns empresários de vários setores para conversar com o ministro Dias Toffoli sobre esse assunto. Particularmente da área da indústria e da construção civil, que logo em seguida, os dois setores foram, vamos dizer assim, alcançados por um decreto do presidente que tornou a indústria e a construção civil atividade essencial. O problema, Nádia, é que esse decreto não tem tanto alcance, tanto efeito prático, porque o próprio Supremo já decidiu que cabe a estados e municípios definirem o que é efetivamente essencial. Vamos ver na reportagem, então, do SBT, falando sobre esse assunto, Fenelon. O presidente Jair Bolsonaro seguiu a pé do Palácio do Planalto até o STF, acompanhado de alguns ministros e conduzindo um grupo de empresários para o encontro com Dias Toffoli. O encontro sugerido por Bolsonaro foi marcado de última hora e visto com surpresa pelo presidente do Supremo. O objetivo da reunião era discutir a flexibilização do isolamento social para diminuir os impactos negativos na economia do país. Jair Bolsonaro, ao se pronunciar na reunião, comentou sobre a importância de compartilhar com o Supremo as dificuldades enfrentadas pelo empresariado brasileiro e, ao mesmo tempo, de debater soluções para a crise. Até dezembro do ano que vem não tivesse no reajuste. E assim foi combinado, assim foi acertado. O parlamento entendeu que certas categorias poderiam ter reajuste. O que nós decidimos? Eu sigo a cartilha de Paulo Guedes na economia. E não é de maneira cega, não, é de maneira consciente e com razão. E se ele acha que deve ser vetado o dispositivo, assim será feito. Nesta reunião com Dias Toffoli, coube a Marco Polo de Melo Lopes, coordenador da Coalizão Indústria, manifestar as preocupações dos setores industrial e comercial do país. Tendo no mês de abril o pior mês de venda desde 1995. Então, se eu pudesse resumir e fazer uma caracterização, a indústria está na UTI. Né? Na UTI precisa sair, e para sair precisa que ocorram as flexibilizações de maneira que a roda volte a rodar. A presença no STF de Bolsonaro e de empresários que respondem por cerca de 40% do PIB nacional soou como uma pressão aos ministros do Supremo. Mas o presidente da Corte, Dias Toffoli, lembrou que as ações defendidas na reunião são atribuições dos governos federal, estaduais e municipais. E Toffoli cobrou a criação de um comitê de crise sob a coordenação do governo central. Que é exatamente um planejamento que seja organizado na retomada da volta da economia e do crescimento. E isso é fundamental. Então essa coordenação, presidente, que eu penso que o Poder Executivo, o Presidente da República, junto com seus ministros, chamando os outros poderes, chamando os estados também, os representantes dos municípios, eu penso que é fundamental isso, talvez um comitê aí de crise envolvendo a federação, envolvendo os poderes,
para exatamente, junto com o empresariado, junto com os trabalhadores, pensar essa necessidade que temos de traduzir, né, em realidade esse anseio. Reportagem do Délio Rocha, lá de Brasília. Agora, Fenelon, o ministro Dias Toffoli só fez rebater a bola de volta para o presidente Bolsonaro. Primeiro, teve um desconforto pela surpresa da visita, uma visita sem avisar, que não é o normal. Segundo, pela forma do presidente cobrar do Supremo, vamos dizer assim, ação, providências, como quem diz, a bola está com o Supremo. E o Supremo, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, devolveu a bola dizendo, cabe ao Executivo planejar e coordenar. Bom, vamos a Brasília. O Délio Rocha agora já está posicionado. Délio, bom dia para você. Nádia, meu bom dia para você, para o Fenelon Rocha, bom dia a todos. Olha, Nádia, essa reunião aí de ontem entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Dias Toffoli, né, foi marcada de última hora, não tinha previsão na agenda. O presidente simplesmente ligou para o ministro Dias Toffoli, disse que queria uma reunião naquele momento e que estava levando um grupo de empresários. Toffoli ficou incomodado com a situação, mas não se negou a receber o presidente da República. Nádia, e a avaliação que se faz aqui em Brasília é que essa ação aí do presidente Jair Bolsonaro teve o objetivo de constranger o ministro Dias Toffoli e de pressionar, ou aliás, e de dividir o ônus da crise do novo coronavírus com os ministros do STF. Agora, como se não bastasse aí a surpresa, né, desta reunião de última hora, o presidente Jair Bolsonaro decidiu aí transmitir essa reunião ao vivo em uma live pelas suas redes sociais, e isso também o ministro Dias Toffoli inicialmente não estava sabendo. Agora, após essa reunião, já do lado de fora do Supremo Tribunal Federal, o ministro Paulo Guedes falou sobre aquele projeto que foi aprovado no Congresso e que prevê aí o fim do reajuste até 2021 para os servidores públicos da União, dos estados e dos municípios. O projeto aprovado no Congresso, Nádia, prevê algumas exceções, só que o ministro Paulo Guedes disse que sugeriu ao presidente da República que vete essas exceções. Vamos ouvir a fala aí de Paulo Guedes. Eu renovo o meu pedido de contribuição no funcionalismo público. São 2 anos sem aumento, só isso que nós pedimos. Eles têm estabilidade de emprego, eles têm salários acima da iniciativa privada e com 2 anos sem aumento, estamos falando de 130 bilhões de reais que poderiam ser usados justamente em outras atividades. Poderiam ser usados para preservar vidas, poderiam ser usados às vezes para estender um programa social qualquer, e não é justo que num momento como esse, dramático da população brasileira, e a opinião pública pede isso, quer isso, eu acho que é uma oportunidade que o Congresso teve, e como o Congresso aprovou algumas coisas que são muito importantes, como a descentralização dos recursos para estados e municípios, mas não fechou essa porta para esses aumentos, eu estou sugerindo ao presidente da República que vete. Nádia, o presidente Jair Bolsonaro falou logo em seguida, logo após aí Guedes se manifestar sobre isso, e o presidente disse que aceita a sugestão de Guedes e que segue a cartilha do ministro da Economia. Vamos ouvir. E até dezembro do ano que vem não tivéssemos reajuste. E assim foi combinado, assim foi acertado. O parlamento entendeu que certas categorias poderiam ter reajuste. O que nós decidimos? Eu sigo a cartilha de Paulo Guedes na economia. E não é de maneira cega, não, é de maneira consciente e com razão. E se ele acha que deve ser vetado esse dispositivo, assim será feito. Como a gente viu, né, Nádia, ontem foi um dia muito movimentado aqui em Brasília, e ontem teve também a publicação daquele decreto presidencial que amplia as atividades que podem funcionar durante a pandemia. No novo rol aí, que faz parte desse decreto, entraram as indústrias aí
química e petroquímica, as empresas de produção, transporte e distribuição aí de gás natural e também o setor da construção civil. Nádia, essa semana aí está encerrando, né, uma semana difícil para o governo federal, para o Congresso, aí muitas questões institucionais ainda em jogo e a gente espera que nos próximos dias, nas próximas semanas, essa situação melhore para que a gente possa aí combater, enfrentar melhor essa crise do novo coronavírus. Nádia.